Para você que está ligado daqui, quem fala é o Ginho, sou desenvolvedor. Muito bem-vindo a esse terceiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai clonar algumas telas do aplicativo Multicaixa Express. É um aplicativo angolano de internet banking e é muito interessante vermos aí qual que é a ideia por detrás da concepção desse aplicativo. Então, na aula 0, a gente fez a introdução. Na aula 1, que foi a passada, a gente viu como configurar o ambiente e quais ferramentas são precisas para iniciarmos o nosso projeto. Nessa aula, a gente vai olhar o que é que precisamos fazer para prosseguir com a concepção do nosso aplicativo, né? Quer dizer, do aplicativo da MS. Então, nós já instalamos o Node, o editor de código, nesse caso o VS Code, instalamos o emulador, que é o Genymotion, e é muito interessante e importante que assistas essa aula passada para conseguires ter uma noção de como instalar o Genymotion, de como você pode gerenciar bem a memória RAM do teu computador para que ele dê poucos problemas à medida que você for codando. Instalamos o React Native usando o Expo e rodamos o projeto. O projeto funcionou normalmente, né? E agora a gente vai instalar e configurar o Native Wind. O Native Wind é uma biblioteca baseada no Tailwind CSS que serve basicamente para estilizar componentes. Dá para usar dentro do React Native, assim como dá para usar dentro de outras aplicações com Next, com outros frameworks ligados ao React. Então, para instalar essa biblioteca no nosso projeto, podemos vir aqui dentro do site nativewind.dev, entrar na guia Expo, uma vez que a gente está usando o Expo para rodar a nossa aplicação com React Native. Dentro da guia Expo temos o passo a passo de como podemos utilizar a biblioteca do Native Wind. Primeiro devemos criar um projeto, e a gente já tem um projeto criado, já criamos na aula passada, executando inclusive esse comando npx create expo app e o nome do projeto na frente. O que a gente vai fazer agora é instalar tanto o Native Wind quanto o Tailwind CSS. Então, vou copiar esses comandos e aqui no terminal vou colar os comandos. Uma nota que é importante termos aqui é que o Tailwind CSS, para ser compatível com o plugin do Babel, é preciso estar numa versão específica, que é a versão 3.3.2. E mais em frente a gente vai configurar o plugin do Babel e vamos conseguir entender melhor. Isso porque se tiver numa versão superior, dá um erro. Vamos lá executar para ele fazer a instalação tanto do Native Wind como do Tailwind CSS. Nota que o Native Wind ele está fazendo uma instalação normal, ou seja, está a colocar a dependência como uma dependência de produção, uma dependência que quando o projeto for buildado vai estar lá disponível para ser usada, já que o Tailwind CSS tem a flag "-dev". Isso significa que ele está configurado a dependência como uma dependência de desenvolvimento. Quando o projeto é buildado, os arquivos não necessariamente ficam lá disponíveis para ser usados. Então, vamos aguardar até a instalação se completar, e à medida que essa instalação aqui se processa, eu vou já criar o nosso diretório principal. Vou criar o diretório src, que chama source, né? É uma abreviação de source. Source, que em inglês significa fonte ou origem. Nesse caso vai ser a pasta onde a gente vai guardar todo o nosso código fonte. Dentro da pasta source, eu vou criar uma pasta chamada screens, plural, que significa telas. Vai ser a pasta onde a gente vai gravar os arquivos de tela da nossa aplicação. Uma pasta chamada component, no plural, onde vamos salvar os nossos componentes também. Então, a instalação aqui decorre, finalizou.
Ok, vamos olhar para o package.json. O package.json é um arquivo que pode considerar que é o bilhete, entre aspas, da tua aplicação. É o arquivo onde vem o nome, a versão, o ponto de entrada da aplicação, os scripts que vão ser executados na aplicação, a lista de dependências, né? Todas as bibliotecas que a gente instala ficam aqui alistadas dentro desse objeto de dependência, e esse é o objeto de dependência e de desenvolvimento. Nós falamos que o Tailwind CSS foi instalado como uma dependência de desenvolvimento, por isso é que ele veio listado aqui dentro desse objeto. E falamos que o Native Wind foi instalado como uma dependência de produção, então ele fica dentro do objeto Dependencies. Então, foi instalado a nossa biblioteca com sucesso. Vamos parar um pouco aqui o processo da criação de pasta para continuar o fluxo, olhando aqui o que o site do Native Wind orienta. Ele fala para configurar o Tailwind CSS, e para isso execute npx tailwind css init para criar o tailwind.config.js file, nesse caso o arquivo, né? Então, vamos lá abrir o nosso arquivo, a nossa aplicação, né? O nosso código mais uma vez. Eu vou limpar o terminal e executar o npx tailwind css init. Isso vai iniciar o Tailwind dentro da nossa aplicação. Ele falou que o tailwind.config já existe, porque eu já tenho aqui, mas para ti o arquivo vai aparecer. E o arquivo já traz algum código. No caso, esse código daqui é o padrão do arquivo da configuração do Tailwind. O que é que precisamos fazer? Olhando para as orientações, a gente precisa eliminar essa linha onde está o content com array vazio e colar essa linha aqui com um certo código. Vamos lá? Então, elimino essa e colo essa. Vou fazer um Ctrl Alt F para formatar. O código formatou, ficou bonitinho. Então, o que eu preciso aqui é basicamente, posso eliminar esse código, essa linha, e aqui fazer src. O que essa linha nos diz? Todo o conteúdo que tiver dentro da pasta src, que terminar com js, jsx, ts e tsx, deve ser interpretado com o código Tailwind que tiver dentro. Ou seja, qualquer código Tailwind que a gente escrever dentro de qualquer arquivo dentro da pasta src também vai ser interpretado. Então, o compilador do React Native não vai ignorar os códigos Tailwind que estão aqui dentro dessa pasta. Mas o compilador não ignorar, é preciso fazer uma outra configuração. É preciso adicionar o plugin do Babel dentro da nossa lista de plugin aqui na nossa aplicação. Então vou abrir o babel.config.js e colar o plugin. Está aqui, temos o plugin colado. Vamos fechar e continuar a olhar a documentação do Native Wind. Ele diz que é isso. Agora podes começar a escrever código, e até aqui deve funcionar tudo certo. Temos o nosso emulador do Genymotion. Aqui, que deixamos na aula passada. Eu vou rodar o npx expo start, que é para iniciar o servidor do React Native, né? O servidor do Expo. Ele vai iniciar a aplicação, apenas esperando. Ok, aplicação iniciada. Eu tenho aqui a URL do projeto, né? É a mesma. Essa daqui é a mesma que está aqui. Vou apertar para conectar, que é para o emulador se conectar ao servidor. Ele começou a fazer o build do projeto, está em 4%. Vamos lá esperar.
nesse momento talvez seja interessante remover a minha câmera daqui para que vocês consigam ver o aplicativo completo, né? A tela completa. Ok, ele fez o build para Android de forma completa e com sucesso. E tá aqui a mensagem: Olá, Jimmy. Vamos voltar no nosso arquivo app.js. Vamos colocar aqui só a palavra, o nome Ginga, só para ver se está tudo certo. Está tudo certo, ele atualizou de fato. Então, vamos deletar esse código que a gente não precisa. Nós não vamos usar o style nativo do React Native. Vou fazer um class name aqui. E vamos colocar bg background head com um peso de 300, salvando. Ele ainda não pegou. Vamos lá. Por que não pegou? O nosso arquivo app, ele não está dentro da pasta src. E dentro do nosso nativewind.config, nosso arquivo de configuração, a gente disse que só quer olhar todos os arquivos que estão dentro da pasta src. Nesse caso, eu vou optar sim por colocar a linha que apaguei por cima. Em vez de mover o arquivo app para dentro da pasta src, vou optar por olhar para o arquivo app também, salvando. Vou precisar reiniciar o servidor porque fiz uma alteração no arquivo de configuração. Eu poderia muito bem passar esse arquivo para dentro da pasta src, mas como ele é o arquivo de endpoint, o arquivo principal, vou optar por deixar ele aqui na raiz e fazer com que os meus conteúdos também sejam observados dentro do arquivo app. Aí o servidor subiu de novo. Dentro do emulador, clico uma vez para ele colocar a janela como ativa e clico 2 vezes no teclado a tecla R e ele vai recarregar a aplicação. Está aqui novamente, subiu o servidor e ele está a fazer um rebuild da aplicação, dessa vez com a configuração nova, né? Vamos ver se ele vai pegar o estilo usando o Native Wind. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Fazer um class name. Vou colocar um texto de azul. Pegou? Parece que não. O que é que se passa? Deixa eu verificar se tem algum. Pegou sim. Tá aqui. O servidor está um pouco lento, mas pegou certo. Vou fazer um HScreen. Basicamente é um header screen, né? Pegou certo. Tá aí. Então tá configurado o nosso Native Wind, a nossa aplicação com Native Wind, né? Tá configurado. A gente consegue escrever o estilo usando aqui os comandos do Tailwind CSS. Vou deletar porque não preciso desse código aqui. Vamos deletar. Esse status bar também posso deletar. O meu arquivo app, eu quero que ele simplesmente por agora fique vazio, porque o que eu vou fazer é entrar aqui em Scripts e começar a criar de fato as nossas telas. Vamos voltar lá na apresentação e lembrar que as primeiras telas a serem clonadas são a tela de splash, a tela de password e depois aqui a área de navegação. Então, olhando para o Notion, a gente já instalou e configurou o Native Wind. Agora vamos entrar na fase 2, colocar a mão na massa para começar a fazer a tela de splash. Vamos lá fazer essa tela
de splash. Então, o que eu vou precisar de início é, dentro de scripts, criar o arquivo da tela de splash, splash screen.js. Então, dentro de cada pasta, eu vou sempre colocar como sufixo o nome da pasta. Por exemplo, se eu tivesse que colocar um componente com o nome de header, eu faria um header component. Aqui, como é a pasta screen, então faço splash screen. Então, eu vou criar uma função exportada com React Native. Vamos apagar isso. Aqui, por agora, vou deixar assim. Vamos lá no meu app e vou importar a minha tela de splash. Se prestares atenção, isso a gente já não está a usar, então podemos deletar. O view estamos a usar, né? O nosso componente, a nossa tela que está a ser importada dentro dessa view. Ele importou o splash screen de dentro de quem? Do src, da pasta scripts e do arquivo splash screen, que é exatamente esse arquivo que está aqui. Então, se eu salvar, ele já precisa aparecer o splash screen dentro do meu emulador, o que significa que esse arquivo está a funcionar. Oi. Funcionando. Aí, está funcionando. Então, vamos lá, de fato, implementar a nossa tela de splash. O que eu preciso primeiro é Então, vamos estilizar isso para ficar igual ao nosso aplicativo, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, se eu pintar, por exemplo, isso aqui de vermelho, ela acabou apagando o texto aqui. Aqui, pintou de vermelho. Só que esse vermelho ocupa apenas a linha do texto. Eu preciso que a cor do fundo ocupe toda a tela inteira. Então, vamos colocar um H-Screen. Ocupou a tela inteira. Eu preciso fazer um Justify Center para ele centralizar o conteúdo e um Items Center também. Eu vou tentar não perder muito tempo a explicar CSS, né? Até porque não é o intuito dessa série de vídeos ensinar CSS. No meio a gente vai colocar o logotipo do Multicaixa Express. Aqui eu vou precisar importar esse logo de dentro de Assets. Dentro daqui do meu diretório src, eu vou criar uma pasta Assets e dentro dessa pasta Assets eu vou colar todas as imagens que a gente vai usar durante o projeto. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link do Google Drive onde você vai poder entrar e fazer o download dessas todas as imagens que a gente vai precisar para o projeto, inclusive o logo do Multicaixa Express. Aqui temos dois logos, a versão branca e a versão que não é branca, né? A versão para usar no modo Dark e a versão que não é para usar no modo Dark. Então, eu já vou importar o logo. Asset logo.png. Se eu salvo, ele está a reclamar que o componente image não foi importado. Esqueci de importar. Vamos lá salvar.
Aí, tá certo. O que eu preciso fazer agora é... O fundo do aplicativo não é esse vermelho, né? Então, vou fazer uma configuração aqui no arquivo tailwind.css. Basicamente, o que eu preciso é, dentro dos meus temas, eu vou estender uma nova família de cor. Então, eu preciso estender as cores. Vamos lá criar o objeto. E eu vou chamar essa cor de main, ou seja, principal. A minha cor principal é aquele laranja do Multicaixa Express. E o código dele é E38B05. Vou salvar. Uma vez que eu alterei um arquivo da configuração, eu preciso vir aqui, cancelar o servidor e subir novamente. Enquanto o servidor sobe, o que eu preciso é vir aqui e esse BG agora eu consigo ter acesso ao main. Esse main que está aqui, lembrando, é esse main que eu declarei aqui. Isso é a forma que o Tailwind tem para a gente conseguir usar cores customizadas. Se veres, ele já pegou o laranjinha do Multicaixa Express. Então vou salvar o código. Vou aqui no meu emulador, duplo R para ele recarregar e gerar um build novamente do projeto. Vamos aguardar, ele vai gerar o build. Está no processo, está no processo. Essa é a nossa tela de splash, é a tela mais simples de se fazer. Gerou e aqui temos a nossa primeira tela do aplicativo Multicaixa Express. Só que essa tela de splash, ela tem um comportamento padrão, né? Abre, dura um tempinho e já redireciona para uma outra tela. Então já vamos adicionar aqui a lógica para que ela faça isso. Então eu vou usar um hook do React Use Effect. Basicamente um hook é um conjunto de código encapsulado que a gente pode usar para realizar uma determinada ação. Especificamente esse hook Use Effect, o que é que ele faz? Ele instrui, né, ao React que está debaixo dos panos aqui a rodar, que antes mesmo de você executar qualquer ação, precisa executar isso que está aqui. Então, com Use Effect você pode executar uma ação antes ou depois do componente ser renderizado, né? Antes de imprimir na tela qualquer coisa, nós conseguimos executar uma determinada ação. Mas essa ação pode ser executada antes ou depois, dependendo de como queremos que a nossa ação seja executada. Então, o intuito desse hook Use Effect é exatamente esse, né? Executar uma ação antes ou depois de alguma coisa ser renderizada na tela. Então, o que é que eu quero? Antes dele renderizar isso na tela, ele deve agendar um temporizador. À medida que o temporizador for contando e depois o temporizador bater, eu quero que ele simplesmente faça uma mensagem aqui para nós. Vou fazer um set timeout aqui. Vamos lá. Eu quero que dure 2 segundos, né? Tá 2000 porque o tempo fica em milissegundos. E quando ele terminar, simplesmente faz um console log escrito splash screen. Então, o que é que vai acontecer? Quando o componente for renderizado, ele vai agendar esse console log. Depois que o componente for renderizado, depois ele vai contar os 2 minutos e vai imprimir no console essa mensagem aqui. Então, vou fazer um reload do código. Vamos lá, no emulador duplo R recarregou.
Antes do componente renderizar, ele vai agendar esse timer. Assim que o timer bater, ele vai imprimir a mensagem splash screen, que é essa mensagem que está aqui no terminal, né? Então, esse hook use effect por baixo dos panos, ele tem uma implementação completa, né? Um hook, considera que é uma cápsula de código, entre aspas, né? São atalhos, são ganchos que a gente usa para executar uma determinada ação. Quando um código aqui no React começa com a palavra use na frente, é porque ele é um hook. Então, use effect é um hook de efeito. Causa um efeito na aplicação. O efeito depende muito de como você vai implementar. No nosso caso aqui, o que é que nós fizemos? A aplicação iniciou, ele leu o código de cima para baixo, ele começou a ler. Quando ele encontrou esse hook, o que é que ele fez? Antes mesmo de renderizar, né? Antes dele imprimir esse gráfico, entre aspas, que está aqui na tela, agendou um temporizador por baixo dos panos. Então, quando ele imprimiu a mensagem, depois o temporizador começou a contar. Esse tempo que está aqui está em milissegundos. 2000 milissegundos equivalem a 2 segundos. Então, depois de 2 segundos, ele printa na tela ou printa no console essa mensagem que colocamos aqui entre aspas. Por isso aqui, quando eu faço o reload, aparece aqui a renderização e depois de 2 segundos aparece no terminal o splash screen. Então, o que a gente vai fazer é, depois de implementarmos as funcionalidades de navegação, dentro desse console log ou dentro desse timeout, vamos apagar o console log e vamos fazer com que a nossa tela de splash chama uma outra tela. Nós só vamos conseguir fazer isso depois que a gente implementar a funcionalidade de navegação, porque agora ainda não temos instalada a navegação na nossa aplicação, né? Então, vamos continuar. Observando aqui na nossa lista o que falta implementar. Nesse caso, já conseguimos implementar a tela do splash e agora é a tela do pin. Vamos, nessa aula, implementar só mais a tela do pin e deixar esses outros itens da nossa fase 2 para completar na aula a seguir. Para fazer a tela do pin, vamos abrir aqui para termos uma noção do que é preciso, né? Então, como é que a gente pensa quando vai desenvolver o código de uma tela? Divide a tela em componentes. Essa é a dica que eu sempre dou. Divide a tela em componentes. Por exemplo, esse daqui é um componente, aqui é um componente, aqui é outro componente. Isso daqui é um componente e dentro tem outros componentes. Se você conseguir na tua cabeça fatiar assim a aplicação, você vai com certeza ter uma noção da estrutura do código para conseguir implementar de uma forma organizada e eficaz. Vamos voltar lá no nosso código, no nosso projeto, né? Deixa eu colocar aqui o emulador de lado. O que eu vou fazer agora é fechar a configuração do Tailwind, fechar a nossa tela de splash, que por agora vamos parar por aqui nela. Vou criar a outra tela, no caso, vou chamar de password screen. Password screen.js. A minha password screen vai ter um código semelhante, então eu só vou copiar aqui para ganharmos tempo. Copio, venho, colo e eu preciso trocar o nome, né? Aqui é password screen. Lembrando que nome da componente no React sempre começa com letra maiúscula. Esse código daqui a gente pode deletar. Essa importação do use effect também. Logo, podemos deletar tudo. Vou deixar só o view que a gente vai usar. Então, para a tela
de PIN, a tela de senha. Primeiro vamos começar desenvolvendo esse cabeçalho que está aqui com o logo do Multicaixa Express. Então, o que a gente vai fazer? O fundo dele é laranja e tem um logotipo. Vamos lá no código. Deixa eu abrir o emulador de lado. Aqui eu vou deixar só a tela em 100%, a altura da tela, né? Com a screen, salvando. Vou colocar um texto, password screen. Eu preciso vir no app e remover os splash screen que a gente não está usando. E agora colocar o password screen aqui, salvando. Parece que o servidor parou. Opa, deu um erro. Text doesn't exist. Onde é que eu estou usando text? Aqui. Preciso importar, né? De dentro do React Native. Vamos importar o text. Agora sim, está aqui em cima o password screen. O que a gente vai precisar fazer é fazer o header. Então, eu já vou aqui colocar uma view para servir do header. Uma view é o equivalente a uma div dentro do HTML, por exemplo. Vou colocar uma imagem, que é a imagem do próprio Multicaixa Express, do logo, né? Só que aqui vou usar uma abordagem diferente. Em vez de usar essa variável e importar aqui em cima o logo, eu quero importar aqui diretamente. Então vou usar a função require do JavaScript, uma função conhecida aí do Node, e eu quero pegar de dentro de assets o logotipo do Multicaixa Express, logo.png. Agora eu vou precisar setar alguma configuração de altura. Não, essa daqui está tudo certo já. O que eu preciso é, aqui na view, colocar um place name, né? Esse é o cabeçalho. Eu preciso falar que o fundo do meu cabeçalho vai ter a cor principal. Salvando. Falou que o image não existe. Olha, hoje eu estou a esquecer de importar sempre as coisas. Vamos lá. Pegar o image de dentro do React Native, mas isso é próprio, no dia a dia de trabalho você também vai esquecendo as importações e tudo mais. Conseguimos o nosso cabeçalho, agora a gente consegue passar para a próxima etapa, né? Vamos olhar lá, que são aqui os, não vou chamar de botões, né? Mas os caracteres ocultos da senha, por assim dizer, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para colocar esses 6 itens na tela, temos várias alternativas, né? Para quem já usa HTML, né? Que é uma das recomendações para desenvolver nesse curso. Para quem já usa HTML, poderia pensar algo do tipo: vou criar uma outra view e vou criar divs simplesmente e colocar o estilo da bolinha. Vou criar 6 divs, mas tem uma forma um pouco mais inteligente de desenvolver essa parte. Então, o que eu achei mais interessante fazer? Eu posso vir aqui, vou criar uma div, né? View. Nessa div eu vou colocar o place name, vamos lá utilizar essa div, dmx alto, para ele centralizar a div, e um margem top de 14, para ele dar um espaçamento lá na parte de cima. Esse é CSS, eu acredito que se você está aqui, já deve ter uma noção de CSS assim, razoavelmente boa. Aqui dentro, eu vou criar uma outra view. Essa segunda view vai ter uma abordagem um pouco diferente. O class name dela vai ser, ela precisa ser flex row, e você já vai entender por que vai ser flex row, porque os itens, as bolinhas dentro
daqui da div main, elas precisam estar em linha, né? Uma em frente da outra. É isso que o Flex Row faz. Talvez seja interessante, antes mesmo de colocar esse código, já colocar o código das bolinhas, né? Para ficar visualmente mais fácil de perceber. Então, eu vou criar um array aqui dentro, um array com 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque são 6 bolinhas. E nesse array eu vou mapear, ou seja, vou passar para cada posição do array e vou capturar essa posição dentro da variável item. Vou passar uma função arrow do JavaScript. E o que é que eu preciso fazer? Vou passar aqui parâmetro para retornar direito ao componente. O que é que eu preciso fazer? Vou passar uma view aqui. Essa view ela é diferente porque ela se auto-fecha por aqui. Não preciso abrir e fechar. Então, vou passar o estilo da view com uma largura de 16 pixels, uma altura de 16 pixels. Vou passar um head on full, que é para ficar arredondada, né? E vou passar um BG cinzento com peso 400. Vamos lá salvar para ver o que é que temos na tela. Tá aqui, temos as nossas bolinhas da password. Ela aqui já trouxe um alerta que cada filho dentro de uma lista deve ter uma chave, uma propriedade chave única. Então aqui eu preciso passar um ok, né? A chave, vou passar o item mesmo, salvando, ele já remove a minha alerta. Isso é JavaScript puro, isso é JavaScript básico. Se eu remover aqui esse código que a gente estava a escrever, deixa eu dar uma formatada. Essa div filha, eu coloquei simplesmente o flex row. Se eu tiro o flex row daqui, aí as bolinhas ficam uma por cima da outra. A gente precisa delas uma na frente da outra, né? Assim conforme está lá no aplicativo. Eu vou fazer também um justify para ele dar um espaço aqui, justify start, e eu quero fazer um SpaceX. Esse SpaceX é uma propriedade que não sei se esse meio que a gente não tem, né, única, ela serve para criar espaçamento entre itens. Então, se eu faço um SpaceX 4, ele cria um espaçamento no eixo de X, né? Em geometria a gente aprende que o eixo de X é o eixo que fica na horizontal e o eixo de Y é o eixo na vertical. Então, um SpaceX de 4, ele dá um espaçamento em cada item na posição horizontal. Se eu salvo, ele já dá o espaçamento aqui, tudo bonitinho. Então, basicamente, conseguimos concluir essa etapa, né? Criar aqui essa seção das bolinhas de segurança daí da senha do aplicativo Multicaixa Express. Então precisamos criar esse texto agora, PIN de serviço multicaixa, né? Vamos lá. Aqui vou fechar essa view. Não preciso criar uma view para colocar esse texto. Vou simplesmente colocar aqui text. PIN de serviço caixa. É importante mencionar que o React Native não funciona que nem o HTML normal, né? Quando a gente consegue deixar um texto solto fora de uma tag P e ele renderiza na mesma. O React Native, se um texto estiver fora desse seletor text, ele já dá erro. Então a gente salva, atualiza e tá certo, tá aqui a mensagem.
O que eu vou fazer é colocar um class name nele para estilizar também, deixar tudo certo. Vamos já colocar um MX Auto para ele centralizar. Vou colocar um margem top de, vamos tentar 10. Acho que 10 ficou bom. 10 ficou bom. Ou deixa eu tentar pouco, mas aqui ficou melhor. Ficou melhor. Vamos usar um margem top de 5. Então terminamos a outra sessão. Vamos dar uma olhada agora a sessão com os botões em si. Então, para a seção dos botões, vamos voltar lá no nosso código, abrir aqui, deixa eu diminuir aqui para facilitar a vossa visualização. Para a seção dos botões, a gente vai criar uma outra área de visualização, né? Uma view. Essa vai ser a view principal, a área mãe. O class name dele, vamos começar por informar que antes de colocar o código da mãe, vamos colocar alguns botões dentro. Para colocar o botão, vamos usar o seletor do React Native Touchable Opacity. Exatamente esse. Vamos fechar o Touchable Opacity. Ok. Dentro do Touchable Opacity é preciso ter o texto, né? Onde a gente vai colocar exatamente o número. Por exemplo, o número 1. E não importei mais uma vez o Touchable Opacity, por isso é que ele está dando erro. Salvando. Tá aí. Temos aqui o número 1 aqui no cantinho da nossa aplicação. Vamos estilizar o Touchable Opacity. Class name. Vamos lá, eu quero ter uma largura de 16. Atenção, essa largura de 16 não são 16 pixels. Se eu colocar o mouse aqui, ele mostra que são 16, o equivalente a 4 rems ou 64 pixels aqui dentro. Então, isso daqui equivale a 64 pixels. É a mesma coisa de eu fazer isso. 64 px. Só que, usando assim, eu consigo pegar uma medida relativa, né? Uma medida que obedece o tamanho da tela, fica mais responsiva. Então, vamos usar uma largura de 16, width de 16. Eu quero fazer a minha margem lateral esquerda, a margem left, ter 4, a minha margem top ter 2, a minha altura também ser de 16. Vamos colocar 16. Eu quero que os cantos sejam arredondados, então vou fazer um Holden MD. Lembre-se, o Holden é o comando que arredonda o canto, porém o quão redondo vai ser o canto depende do comando que você coloca depois do traço. Se eu faço isso para abrir a IntelliSense, ele fala Holden none. Aqui o canto não vai ser arredondado, vai ser totalmente quadrado. Holden SM vai ser um pouco arredondado, né? Decimal. O Holden MD, de middle, de médio, vai ser um pouco mais arredondado que o SM. O LG de large vai ser mais arredondado do que o MG, assim sucessivamente até ao Holden Full, que é 100% arredondado, né? Fica aí com uma bolinha. Então eu vou usar aqui um MD apenas, é suficiente. Eu vou colocar borda, então vou ativar o border e eu quero exatamente que a minha border seja da cor cinzenta. Vou fazer um array com peso 400. Vamos lá, salvar. Ele já criou aqui a caixinha. Só que eu preciso também fazer um Justify Center e um Item Center para ele centralizar o número dentro da caixinha. Só que o número está pequeno e no aplicativo Multicaixa Express o número é maior. Então aqui dentro de texto, vamos lá colocar o class name. Vamos fazer um text.
Nesse caso, vamos testar 2xl. Não, deixa eu dobrar o tamanho. 4xl. Tá aí, ficou bom. Só preciso mudar também a cor do texto. Vou fazer um texto gray com peso de 500 e ele fica um pouco acinzentado. Tá aí. A ideia de usar o Touchable Opacity é exatamente essa, para quando eu clicar, ele fazer esse efeito de botão clicável, né? Conforme no aplicativo Multicaixa Express. Então, tem um botão feito aqui, eu só preciso copiar, né? Para montar o nosso teclado. Vou colar e aqui é o valor número 2. Vamos colar. Aqui é o 3. Agora eu vou copiar o grupo todo para ganharmos um pouco mais de tempo. Vou copiar o grupo todo. Colei 2 vezes. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter 9, né? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Depois do 9 tem mais 2 botões. Então vamos colar mais uma vez e vamos apagar esse último, né? Porque colamos 3. Então esse botão vai ser o de deletar. Del. Só que o botão de deletar, vamos diminuir a fonte para 3 e aqui vai ser o botão 0. Salvando, olhando o resultado na nossa aplicação. Deu um probleminha que temos um texto a ser renderizado sem um componente texto. Cadê esse texto? Deixa eu caçar aqui para conseguir corrigir. Text. Parece que está tudo certo. E ele não mostra exatamente em qual linha deu o código. Aquele erro que eu disse que o texto não pode ser renderizado por... Ah, sim! Quando coloquei para formatar o código, fiz o comando Ctrl Alt F, né? O Visual Studio Code, formatar o código. O que é que ele fez? Ele adicionou isso daqui para criar um espaçamento entre os componentes. Isso é considerado como uma string vazia, mas é um texto. Então ele está falando exatamente isso, que as strings precisam ser renderizadas dentro do componente texto. Então preciso pegar, selecionar todos os caracteres como esse e deletar. Isso resolve o problema. Tá aí, resolvido o problema, temos todos os botões. Só que os botões não ficam assim nessa ordem, né? Ficam direitinhos como se fossem um teclado. Então eu preciso ver aqui na view que criei, nesse caso a view que vai ser o componente Py. Vou fazer um flex row para ficar um na frente do outro. Vou fazer um flex wrap para ele quebrar a linha quando chegar na borda da view. Vou fazer um justify start para ele justificar desde o início até o final. E eu quero que isso tudo esteja numa view com uma largura de apenas 60% da tela. E eu vou querer que se ajuste ao meio. Vou fazer um MX alto para se ajustar no eixo do X. E eu quero dar um espaçamento lá em cima de 10. Salvando. Aqui eu preciso fazer um wrap. Let's wrap. E aí ele ajusta o teclado exatamente conforme o aplicativo, né? Multicaixa Express sugere para nós. Vamos olhar. Tá aqui. Ficou bem parecido. Nosso clone.
a ganhar vida a nossa segunda tela. Vamos lá. Então, o que é que a gente precisa fazer dessa vez? Precisamos criar aqui a linha, precisamos colocar esse texto aqui de suporte. Então, eu vou criar a linha e vou deixar como exercício para vocês criarem esse texto da parte de baixo, né? Vamos lá, precisa ficar um exercício que praticar é parte do processo de aprendizado, né? Então, para criar a linha, o que é preciso? A linha é nada mais, nada menos que uma view, né? É uma view, porém um pouquinho diferente, view. Ela é daquelas views que não precisam abrir e fechar, porque dentro dela não vai ter conteúdo. Então, vou fazer um class name para estilizar aqui. Vou colocar que ela precisa ter uma borda. Só que a minha borda, vou colocar D1 por agora, só para mostrar a diferença para vocês. Eu quero que essa borda seja da cor cinza, né? Border gray, com peso 300. Lembrando que o peso das cores aqui no teu índice SSE, quanto maior o peso, maior é a robustez, né? A dureza da cor, ou seja, mais carregada será a cor. Então, se eu faço um gray 100, faço um gray 600, o gray 600 vai ser um cinza mais escuro do que o gray 100. Então, quanto maior é o número, maior é o peso da cor, né? A robustez da cor, se por assim dizer. Então, eu quero que a minha borda seja da cor cinza, com peso de 300, e eu quero que ela ocupe um valor em percentagem aqui, que vai equivaler a quantos por cento? 91% da minha tela. Vamos lá. Eu quero que ela esteja centralizada, alto. Então, preciso que ela tenha também um espaçamento lá em cima de 10. Salvando. Agora ainda não apareceu. Deixa eu recarregar o aplicativo. Lembrando que é só clicar na tecla R duas vezes, né? Seleciona o emulador e faz um duplo R. Ainda assim não apareceu a borda. Acho que é assim aqui. Aqui apareceu. Essa borda ela tem um tamanho padrão, só que ela está muito grossa comparando a borda do aplicativo, né? Do Multicast Express. Essa daqui é fina e essa daqui acaba estando muito grossa. Então eu preciso diminuir o tamanho da borda. Como é que a gente faz isso? Aqui na borda eu posso colocar um traço e colocar aqui dentro uma medida em pixel. Eu posso colocar um pixel, salvar, e está aqui, é uma borda de 1 pixel. Posso colocar 2 pixels, é de 2 pixels, ele só vai aumentando no tamanho. Mas como a borda do aplicativo é fina, vou colocar 0.2 pixel. 0.2 pixel. Colocando, tá aí, ele faz uma borda exatamente fina, conforme é a borda proposta aqui no aplicativo. Então, essa parte final seria interessante que ficasse como exercício. Deixa eu ativar aqui a minha câmera. Seria interessante que ficasse como exercício, né? Vocês tentam aí colocar esse texto todo bonitinho, né? Se tiver alguma dúvida, já deixam aqui nos comentários. Caso curtir desse conteúdo, por favor, já deixa o teu like, partilha o link do vídeo com os teus amigos. A propósito, partilha o link da playlist, né? Assim o teu amigo, a tua amiga, sei lá quem, o teu familiar, já vai conseguir ter acesso a todos os vídeos dessa série de videoaulas. Não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal.
porque essas ações ajudam o YouTube a entender que o vídeo tem alguma relevância e que o vídeo é importante, e o YouTube começa a recomendar o vídeo para mais pessoas. Isso acaba ajudando nós a crescer, e se nós crescermos, vamos ter mais força, mais determinação, mais positividade para continuar produzindo vídeos como esses, mostrando tecnologias como React Native e mostrando outras tecnologias do mundo afora. Então, desejo que continues aí no outro lado a curtir as aulas, a assistir, a fazer os exercícios que eu vou ir deixando. Nos vemos na próxima aula e até lá, é nóis.